Boa noite, né, a todos os presentes aqui na sala. Hoje, dia 15 de julho de 2021, nós estamos, né, na realidade, iniciando a realização da nossa última palestra de uma das etapas dos ciclos de sessões literárias da Academia Amapaense Maçônica de Letras. Esse ciclo de sessões literárias, ele é um projeto, né, que foi motivado em função dos tempos de estudo da Academia Amapaense Maçônica de Letras, que são realizados nas sessões ordinárias todos o segundo domingo de cada mês, onde a confraria se reúne para discutir questões vinculadas, né, com o andamento dos trabalhos, e dentro dessas pautas, né, que são trabalhadas, uma delas é o tempo de estudo. Então, tendo em vista que esse tempo de estudo concorre, né, com as questões administrativas dentro dessa reunião, e muitas das vezes os temas são muito importantes, têm uma profundidade muito grande, nós optamos por iniciar esse programa, que na realidade são vários ciclos coordenados pelos confrades. Então, pode estar ocorrendo vários ciclos ao mesmo tempo, e a partir daí, nós extraímos um pouquinho daquele pedacinho, né, da academia que é trabalhada naquele domingo e abrimos para a sociedade compartilhar com a gente também, com mais profundidade, os temas que são levados para as sessões ordinárias. Ainda continuamos com o nosso tempo de estudo e reflexão, também debatendo, mas aqueles temas que são mais profundos, né, que demandam, né, uma reflexão maior, um debate maior, então, esses temas são trabalhados em ciclos de sessões. E já tivemos um ciclo de sessão literária, chamado, né, Pensamentos, né, e coordenada pelo Sementes de Pensamento, coordenada pelo nosso confrade Veleda. Nós estamos aqui realizando agora a última palestra do primeiro ciclo de diálogos acadêmicos sobre questões contemporâneas. Foram 3 palestras, com temáticas voltadas para a nova tecnologia, saúde e direito, né, em especial, direito do consumidor. As 2 primeiras foram realizadas no dia 4 de maio, a abertura, né, do primeiro ciclo de diálogo acadêmico sobre questão contemporânea, com o nosso querido confrade Mauro César Soares Rabelo, falando sobre tecnologias da informação, no desenvolvimento, né, humano em nossa contemporaneidade. A segunda palestra do ciclo foi no dia 7 de julho, né, com o tema Síndrome pós-Covid e Saúde como Desafio na Contemporaneidade, né, desenvolvido pelo Tiago Afonso Carvalho Celestino, também um confrade da academia. E a palestra de encerramento está sendo desenvolvida aqui exatamente nesse momento, e nós estamos sendo brindados pela temática, né, Desafios do Consumidor na Contemporaneidade, sendo apresentada, né, e conduzida pelo confrade Luiz Marcos da Silva, cadeira 04, cujo patrono é Moisés Teixeira Hausen, né? É importante ressaltar nesse momento agora, antes de passarmos a palavra para o nosso querido palestrante, que a estrutura da sessão de hoje, como é feito também na academia, será de uma apresentação, né, uma palestra. Depois da palestra, nós vamos abrir espaços, né, para debate, discussões, opiniões, e aí vira, né, um grande círculo, né, de debate e discussão, de reflexão, né, sobre a temática, e ao final fazemos um breve encerramento. Então essa é a palestra de encerramento de nosso ciclo. O confrade, né, o Luiz Marcos da Silva, confrade da academia, ele é vice-presidente da Academia Amapaense Maçônica de Letras, bacharel pela Faculdade de Direitos de Sete Lagoas, Minas Gerais, né, com especialização em Direito Penal, obtido em São Paulo, Direito Constitucional e Processual Penal, né, também esses obtidos em Recife, né, e Direito das
execuções penais, obtido em Belo Horizonte. Ele é detentor do curso de altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Atualmente, o palestrante ele integra o Ministério Público do Amapá e exerce a função de promotor titular da PRODECON, na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Então, estaremos sendo brindados, nesse momento, com esta palestra, né, que nos traz um conjunto de informações que certamente nos possibilitará o desenvolvimento, né, de reflexões e de debates sobre essa temática. Antes de passar a palavra para o nosso querido palestrante, eu queria fazer uma breve consideração aqui. Além de várias pessoas convidadas que fazem parte da sociedade em geral e também da comunidade maçônica, nós temos aqui alguns confrades, né, da academia. Então, da comunidade, nós temos aqui a nossa querida Bárbara Palhares, né, o nosso Luiz Marcos, né, também filho. Opa! Nós temos também o Simão Quintela como irmão, né, também da ordem. Depois, né, que tiver a oportunidade, né, do debate, poder também compartilhar. Faz parte com certeza, de uma das lojas aqui, né, compartilhando esse momento. Também, como o nosso querido Simão Quintela, nós temos também o nosso querido irmão Carlos Livington, também de uma loja, também da comunidade maçônica. Aí o nosso querido Anatal, também aqui das lojas, né, da Glomap, do Amapá. Fazem parte dos integrantes aqui da sala, dessa palestra, alguns confrades, né, todos de grande expressão, né, nosso decano Fernando Canto, o confrade Fernando Canto, nosso confrade Ivan Andrade, que é o tesoureiro da academia, Jackson de Oliveira, nosso querido confrade que faz parte, né, do Conselho Fiscal, nosso grande confrade Loival Borges, né, um confrade, né, muito importante para a academia, nosso confrade Mauro Larrabelo, grande confrade Paulo Guerra, que também faz parte, né, importante dessa casa, nosso confrade Veleda, Pedro Veleda, que é diretor de comunicações, Raul Tabajara, que também faz parte do Conselho Fiscal, e nosso confrade Orivaldo Azevedo, secretário da academia. Se tiver algum confrade ou alguém que também não foi citado, eu peço que possa estar se manifestando também, né? E estamos aqui também recebendo novos irmãos aqui na sala. Então, a partir de agora, nós passamos a palavra para o nosso ilustre palestrante. Vou descompartilhar aqui, vou parar aqui a apresentação, para que ele possa compartilhar a tela dele e nos brindar aí com a condução dos trabalhos. Nobre confrade Luiz Marcos, a condução da sala é sua e estáis com a palavra e a condução dos trabalhos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nós estamos agora com 17 pessoas na sala. Eu acho isso um número razoável para assistir a nossa conversa, não é nem uma palestra, é uma conversa. Quero dedicar essa palestra não só aos irmãos da academia, mas aos meus 2 filhos que estão aí, Marquinhos e a Bárbara, que ficaram de ingressar e ingressaram de verdade. Então, muito obrigado. Não podia não prestigiar esse evento aí. Isso. Vamos compartilhar aqui, então. Eu começo dizendo o seguinte: o consumidor hoje, juntamente com a saúde e com a segurança, no meu entender, são os 3 tópicos mais difundidos na população brasileira e no mundo geral. Porque todo mundo hoje quer saúde, quer segurança e quer também os seus direitos do consumidor. Por isso que eu trago aqui logo de cara, entre aspas, esse slogan: somos todos consumidores. É que nem ser pedestre.
na rua, né? Nós somos motoristas, mas todo mundo é pedestre. Então, todos nós somos consumidores. Porque, de uma forma ou de outra, a gente está comprando, a gente está se relacionando e a gente está, de uma forma geral, consumindo, porque nós precisamos disso. O que é ser consumidor? É ter uma relação de consumo. O que é uma relação de consumo? É uma relação entre quem compra e quem fornece. Então, se você está comprando um produto, alguém está vendendo, então há entre o comprador e o vendedor uma relação que nós chamamos de relação de consumo. Ok? Não precisa ser simplesmente uma venda, por exemplo, um celular, um carro, mas também uma prestação de serviço. Se você contrata alguém para trabalhar na tua casa, para fazer uma parede, ou para construir um móvel, você está comprando um serviço. Isso também é uma relação de consumo. Existindo entre o comprador e o fornecedor essa relação, nós chamamos de relação de consumo, que é o que baseia o consumidor. E para falar de desafios do consumidor na contemporaneidade, não tem como nós fugirmos do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que completa agora, em setembro, 31 anos de existência. Aqui no Brasil, nós temos, hoje, atualmente, mais de 15 mil leis, só no âmbito federal. Umas pegam, outras não pegam. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, é uma lei que pegou e é uma das leis mais atualizadas no mundo. Tanto que outros países têm se debruçado sobre essa lei e têm copiado a nossa lei no mundo inteiro. O Código de Defesa do Consumidor. Mais para frente, nós vamos falar alguns aspectos dessa lei. Então, é uma lei considerada, né, por analistas como uma das normativas com maior índice de efetividade do Brasil, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Quando se fala em Código de Defesa do Consumidor, há de se falar que o nome correto é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Qual é a diferença? Proteção e defesa. A proteção vem antes, a defesa vem depois. Então, por exemplo, se você chega no supermercado e vai comprar um produto qualquer, um arroz, e ele está com prazo de validade vencido, você está se protegendo, você não compra. Mas, por inadvertência, você leva aquele arroz para sua casa, chega em casa, você vê que o prazo está vencido, aí você volta lá e diz, não, está vencido. Então, aí é a defesa. Então, são dois pontos que permeiam o que nós falamos de proteção, que é anterior, e a defesa, que é posterior. Vejam bem, os resultados dessa aplicação são tão expressivos que os mais jovens provavelmente não conseguem imaginar como eram as relações do consumo no país antes do Código. Para citar apenas 2 exemplos de transformações ocorridas na área, deve-se registrar que, antes, o prazo de validade e a composição, hoje imprescindíveis nos rótulos, né, de qualquer produto, eram informações opcionais. Ninguém tinha essas informações nos produtos. Ninguém sabia qual era o prazo de validade. Também não havia propagandas com alertas sobre os malefícios de alguns itens, como, por exemplo, a do cigarro, que causa malefício à saúde das pessoas. Ao contrário, eram comuns anúncios publicitários que associavam o cigarro, por exemplo, à prática esportiva. Quem não se lembra das propagandas de cigarro, né? Com aqueles esportes e tudo mais, e colocavam no fundo o cigarro. Né? Quem é mais antigo aí lembra do cigarro, o ministro, o Hollywood, e vendiam. Hoje não se tem mais isso, por quê? Porque o Código de Defesa e Proteção e Defesa do Consumidor proibiu essa prática, né, de se associar o cigarro, por exemplo, a práticas esportivas ou a prática de vitalidade e sucesso. Mas, apesar dos avanços, meus irmãos, meus
convidados. Ainda são comuns divergências entre os consumidores e empresas, o que requer a atuação de alguns órgãos, como o próprio Ministério Público, no caso de Macapá, a PRODECON, que é a Promotoria de Defesa do Consumidor, os PROCONs, né, que atuam na proteção também da defesa, e o próprio Judiciário, com base sempre no Código de Defesa do Consumidor. Também há aspectos da lei que, no entender de especialistas, não são adequadamente aplicados. Além disso, aponta-se a necessidade de atualização de determinados pontos e até a edição de leis suplementares. É que, mesmo depois de 31 anos, há necessidade de regulamentação concernente a alguns pontos do consumidor. Isso aí, meus irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: a lei ela vem para melhorar. Só que lá na lei, ela, às vezes, ela diz assim: tal artigo vai ser regulamentado posteriormente. E o Congresso não vem regulamentar. E a gente fica naquela pendência de regulamentação da lei. Nesse conteúdo especial que marca os 31 anos do Código, profissionais que atuam e atuaram para a sua implementação e efetivo cumprimento falam sobre o que a lei representa para o país e o que é necessário para aprimorar as regras que regulamentam as relações de consumo, enfocando, inclusive, as novas práticas comerciais realizadas em ambientes virtuais. Então, vejam bem, os pioneiros, tratando do momento histórico que a sociedade brasileira enfrentava nos anos de 85 a 88, tem um deles, que é o professor José Geraldo Brito Filomeno, um dos responsáveis pelo Código. Ele afirmava que o contexto era bastante favorável à edição da lei. Dizia ele: o Congresso Nacional, travestido de Assembleia Nacional Constituinte, após o término do regime militar, mostrava-se aberto a sugestões para um novo texto a ser elaborado. Continua ele: além disso, em 85, foi instituído o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, responsável pela histórica deliberação de maio de 88, no sentido de criar uma comissão de juristas para a elaboração do Código. Vejam bem, já naquela época, eles se preocupavam com o Código de Defesa do Consumidor. Veja bem, isso é 85, não é? E o Código só veio a ser aprovado em 1990, ou seja, 5 anos depois disso. Mas o pessoal lá de trás já se preocupava com isso. O professor José Geraldo Brito Filomeno lembra também que, em meio aos inícios dos trabalhos para a edição da Constituição Federal de 88, durante um encontro nacional, deliberou-se pela instituição de uma lei específica de defesa do consumidor, ancorada na futura Constituição de 88. Diz ele: o resultado foi a consagração da defesa do consumidor no texto promulgado em outubro de 88, da proteção do consumidor como direito fundamental. Vejam bem, e uma de suas cláusulas pétreas. O que é cláusula pétrea? É que não pode ser alterada. Então, está lá na Constituição a questão do consumidor. Não pode ser alterada. Ou seja, se amanhã houver uma nova Constituição, essa cláusula sobre o consumidor, ela vai permanecer. O professor recorda que, quando teve início a elaboração do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, alguns setores empresariais, vejam bem, senhores, apresentavam grande resistência por julgarem que a lei inviabilizaria muitas atividades. Isso aí nada mais é do que o lobby dos empresários. Mas eles acabaram descobrindo que o código era benefício para as boas empresas, que foram valorizadas, ao contrário das más empresas que caíram no descrédito. Então, já naquela época, as empresas faziam lobby contra a aprovação do código. Elas pensavam em perder dinheiro. Por quê? Teria que ter prazo de validade, teria que trazer o que o produto contava, tinha, né, como sódio, aquelas coisas todas. No Paraná, um promotor colega meu, Edson, foi um dos pioneiros na defesa dos direitos dos consumidores. Ele conta que, antes mesmo do Código, foi incumbido de criar o Serviço de Defesa do Consumidor. Dizia ele: o trabalho era bem diferente do que é realizado hoje. Numa casa no centro cívico, o promotor atendia todas as demandas individuais que chegavam. Quais foram as conquistas que nós tivemos? Os avanços trazidos pelo Código devem ser vistos principalmente sob o enfoque do empoderamento do consumidor,
sobretudo pela imposição do dever de informação e pela necessidade de criação de órgãos de defesa como o PROCON, delegacias especializadas, juizados especiais. Ainda houve a criação de associações privadas de defesa do consumidor. Como resultado, a postura do consumidor mudou e o empresário passou a enxergá-lo como parceiro comercial. Vejam bem, antigamente o consumidor era um mero resto. O vendedor de um produto, ou aquele que tinha um serviço a ser feito, ele chegava ao consumidor como um frágil naquela relação de consumo. Hoje, infelizmente, essa relação de consumo ainda continua com uma postura em que o consumidor é uma parte mais débil, mas o resultado mudou, o empresário passou a enxergá-lo como parceiro comercial. Contudo, ainda hoje, como eu disse, na relação de consumo ou consumerista, o consumidor é a parte hipossuficiente, ou seja, é a parte mais frágil no consumo. Todos nós sabemos que quando a gente compra um aparelho de celular, por exemplo, e dá problema com 2 dias, você volta na loja, o que eles falam? Vai para o saque, vai levar na assistência técnica, quando na verdade não é assim. Tem que se fazer de acordo com o código. Vamos destacar como importante conquista nesses 31 anos o direito de oferecimento. Ou seja, você compra um produto pela internet, você compra um produto de alguém que vai na sua casa vender, você tem 7 dias para devolver sem motivo algum. Ok? A privatização da telefonia, por exemplo, o país dispunha de 30 milhões de terminais fixos em 98 e passou a ter mais de 222 milhões de celulares ativos em 23 anos depois. Outra conquista, a modernização na forma de contratar, com cláusulas já prontas visando atender a aceleração das relações comerciais. E o RICAL, o chamamento, que é o RICAL? Para reparar defeitos surgidos no pós-venda. Antigamente não existia RICAL. A gente comprava um produto, ele apresentava um problema, às vezes, de série, e não estava nem aí. O pessoal não trocava. Hoje, as concessionárias, hoje os estabelecimentos, eles chamam para o RICAL, principalmente de automóveis e de medicamentos. Há medicamentos que amanhã se descobre que não é preciso para aquilo, então faça um RICAL, chama e tira aquele produto do mercado. No caso de automóvel, por exemplo, os donos de concessionárias, os donos de fabricantes, eles chamam o pessoal para fazer o RICAL gratuitamente. Por quê? E isso foi uma conquista do Código de Defesa do Consumidor. É a contemporaneidade do consumidor. O Código também, meus irmãos, meus convidados, representou uma virada de chave nas relações de consumo no Brasil. É simples exemplificar isso a partir das questões do cotidiano. Por exemplo, antes da existência do Código, havia produtos no mercado sem prazo de validade e sem indicação de sua composição. Com o Código, geralmente, associamos à proteção do patrimônio do consumidor. Mas não é esse o aspecto mais relevante, e sim a proteção de sua vida, saúde e segurança. Nós tivemos um caso, por exemplo, em Macapá, em que um sabonete foi vendido numa loja lá, e um sabonete infantil, e que a mãe levou o sabonete para casa, deu banho na criança, e a criança ficou cheia de alergia. Né? O produto estava vencido há mais de 8 meses, a mãe não viu, deu banho na criança e a criança teve esse problema. Então, isso aí, se ela tivesse visto, não teria tido essa questão com relação à proteção da vida e da saúde da pessoa. Bom, durante essas 3 décadas, meu irmão, 31 anos, o panorama das condições de consumo mudou. E mudou muito em relação à responsabilidade dos fornecedores. Vejam bem, a responsabilidade civil pelos acidentes de consumo, como eu disse agora, é solidária objetiva. O que é solidária objetiva? Não é só a loja que vende, mas a fábrica que produz. Então, se você compra um carro e deu problema, não é só a loja que vendeu. Por exemplo, em Macapá, nós temos lá a Automoto, que vende carros da Volks. Se você compra um carro da Volks, dê problema,
Não só a Automóvel é solidária, como a própria Volks também é, por questão solidária e objetiva, como está aqui. Então você pode reclamar e deve reclamar não só a relação àquela loja que te vendeu, mas também conta também a fábrica que fabricou o produto. Antes, o consumidor se recorria do direito Código Civil, que tinha uma visão proprietarista, ou seja, olhava mais o lado de quem vendia, ou seja, individualista. E o Código alterou essa dinâmica, protegendo o consumidor, que é o sujeito de direitos vulnerável na relação. É por isso que eu disse lá atrás, o consumidor é a parte mais frágil, mais débil, né, nessa relação de consumo. Ou seja, o consumidor, o Código alterou essa dinâmica, protegendo o consumidor, que é os sujeitos de direitos vulneráveis na relação. Ninguém tenha dúvida disso. Faz toda a diferença o simples fato de o consumidor saber da existência de um código que defende, e hoje o consumidor sabe disso. Ele sabe que tem uma lei. Talvez não saiba exatamente o que ela diz, mas sabe que existe um código, órgãos de defesa do consumidor que estão ali para garantir a efetividade dos seus direitos. O consumidor hoje, meus irmãos, meus convidados, não precisa necessariamente recorrer ao judiciário para resolver uma situação. Ele pode buscar, por exemplo, uma solução nos PROCONs, nas promotorias, ou mesmo via argumentação direta com as empresas. Antigamente não existia o SAC, que é o Sistema de Assistência ao Consumidor, ou Serviço de Assistência ao Consumidor. Por que hoje tem? Porque o Código determinou que assim fosse. Antigamente, você comprava um produto desse problema, o problema era seu, né? Vai, troca, joga fora e não estava nem aí. Hoje não. Com as instituições que defendem o consumidor, né? O próprio PROCON dá uma ligada para lá, para a empresa, e fala, ó, tem uma reclamação assim, a empresa fala, não, manda aqui que a gente troca. Por quê? Nenhuma empresa grande vai querer perder credibilidade por causa de 100, 200, 300 reais. O Código efetivou o reconhecimento também de que os consumidores são vulneráveis nas relações de consumo. Diante disso, merece proteção legal, ou seja, o consumidor, em relação ao que prevê o Código Civil brasileiro. Nesse sentido, o Código permite ao consumidor o exercício de sua cidadania nas relações mais comuns do dia a dia, como quando vai ao supermercado, ao shopping, a um restaurante. Antigamente, quando não existia o Código, você tinha que recorrer ao Código. Quando não existia o Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos que recorrer ao Código Civil. E aí era uma burocracia, você tinha que entrar, né, numa vara comum e tudo mais. Hoje não. Com o Código de Defesa do Consumidor, você vai no próprio juizado, você vai no PROCON, você vai na promotoria, se resolve muito mais rapidamente e, às vezes, extrajudicialmente. A lei, portanto, instituiu uma cultura de cidadania, que eu acabei de falar. Isso fica muito claro quando se compara os cenários pré e pós-código. Antes do Código de Defesa do Consumidor, não imaginávamos, por exemplo, rótulos de produtos com prazo de validade, composição, advertências, indicação de que é um item dietético, não recomendado para celiáticos. O que é celiático? Aquela reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, né? Hoje não, está lá, contém glúten, não contém glúten, enfim. Essa infinidade, meus irmãos, de informações, hoje estão todas disponíveis nos rótulos dos produtos que são vendidos. Outro exemplo emblemático é a questão do Código provocaram mudanças de atitudes dos brasileiros. É a questão lá que eu falei lá atrás, por exemplo, dos cigarros, né? Que faziam uma propaganda enorme e principalmente o mais jovem, né? Ficavam todos exaltados, né? Temos ainda a proteção à vida, à saúde como conquistas importantes. Essa preocupação se materializa atualmente nos recalls, que também, desde a substituição de peças em automóveis até a retirada de mercado de medicamentos, como eu disse lá atrás. Por quê?
risco potencial aos consumidores. Há remédios aí que são colocados que causam risco aos consumidores. Então, há esse recall para retirar esses produtos das prateleiras das farmácias, principalmente. Nesse processo, não há apenas a responsabilidade do produtor, mas de toda a rede envolvida, desde quem produz, quem intermedia e também quem vende, né? Que precisa fazer o recolhimento dos remédios e a devolução do dinheiro, que é importante. Havendo que eu disse aqui há pouco sobre aquele caso da senhora que comprou o sabonete. Então, ela foi reclamar na promotoria lá com a gente, nós instauramos os procedimentos, viu? Para quem quer saber, estava de uma loja chamada Não Sei O Que Menino, supermercado Não Sei O Que Menino, e ela vai ter que indenizar os danos causados àquela criança, com relação a remédio, com relação a tudo que ela passou. Então, o Código trouxe isso, a previsão de indenizar eventuais danos causados. Há também o processo de educação ocorrido com os consumidores nesses quase 31 anos por meio de campanhas, como as relacionadas às bebidas alcoólicas e ao fumo. Nós já abordamos esse tema. Outro aspecto destacado é a oferta de informações adequadas, que devem ter transparência nas relações de consumo, contemplando questões como riscos expressos nos contratos, que passaram a ser firmados a partir de regras que dão mais segurança aos consumidores. Até porque cláusulas interpretadas como abusivas são consideradas nulas de pleno direito. O que é isso? Nós vamos fazer um contrato, por exemplo, lá no Banco do Brasil. Vamos tirar um dinheiro lá emprestado. Quem é que nunca precisou, né? Chega lá, nós temos aqueles contratos de adesão, que é legal. Contrato de adesão é legal. O que é contrato de adesão? Você adere ao contrato que o banco está te dando. Só que há cláusulas chamadas leoninas, que vem de leão mesmo, que são cláusulas nulas, porque eles colocam dentro do contrato alguma cláusula que você, por exemplo, tem que indenizar tantos por cento, 30%, 40%, que é ilegal, que é um item inserido unilateralmente num contrato que lesa os direitos de outra parte, aproveitando-se normalmente de uma situação desigual entre os pactuantes. Então, vejam bem, nós chegamos lá no banco para tirar o dinheiro, estão precisando de dinheiro, então o que o gerente faz? Ele te bota lá, por exemplo, uma cláusula leonina, e não raro também uma duplicidade de serviço de entrega, né? Eles te empurram um seguro para você fazer aquele contrato, o que é ilegal. Outros avanços importantes foram o direito à indenização e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil. Aí eu paro aqui para falar o que é a inversão do ônus da prova. No processo todinho, processo civil, penal, tudo, quem alega tem que provar, correto? Se eu aleguei que fulano está me devendo, eu tenho que provar que está me devendo. Seja através de uma nota promissória, seja através de testemunhas. Não é? No processo penal, o promotor denuncia uma pessoa por crime, ele tem que provar que foi ele que cometeu o crime. Não é o réu que tem que provar que não cometeu. Aqui, meus irmãos, no direito do consumidor, o ônus da prova é o contrário. É o contrário. Ou seja, aquele que vendeu é que tem que provar que não fez. Então, eu lembro aqui o caso do rato na garrafa de Coca-Cola. Quem não se lembra desse caso no Rio de Janeiro? Determinado cidadão chegou com a Coca-Cola, essa Coca-Cola KS, né, que eles falam, com uma catita, né, que nós sabemos que é aquele ratinho pequenininho, dentro de uma Coca-Cola. Estava lá o rato. Ele realmente estava lá dentro. Quem teve que provar que aquele rato não poderia estar lá dentro foi a Coca-Cola. E ela o fez. Ela levou o pessoal lá e mostrou por A mais B que não há condições de entrar um rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola, pelo sistema de evasão,
de, 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 de colocação da Coca-Cola dentro da garrafa, né? Então não havia como entrar um rato dentro da, da garrafa. É o evasamento, lembrei agora a palavra. O evasamento. Então não tinha como. Né? Então a Coca-Cola é que teve que provar que não havia como o rato estar lá dentro. Então, esse é o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Bom, vamos ver agora algumas falhas. Apesar dos avanços mesmo, trazidos pelo Código, nesses longos 31 anos, os especialistas ouvidos consideram que eles seriam mais expressivos caso todos os seus dispositivos estivessem sendo aplicados adequadamente. É aquela coisa que eu falei, nem tudo ainda foi regulamentado. Por exemplo, o procurador Dr. Márcio Kalash atuou 9 anos na promotoria de defesa do consumidor em Maringá, no Paraná, afirma que nos contratos de massa, telefonia, água, luz, internet, bancos, e até mesmo naqueles contratos de plano de saúde, os progressos foram modestos. Dizia ele, parece, nós sabemos que são agências estatais, né? ANEEL, ANA, enfim, contribuiu mais do que o próprio CDC para os avanços. O que quer dizer isso? As próprias agências reguladoras, como a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, a ANA, que é a Agência Nacional da Água, elas contribuíram mais para a defesa do consumidor do que o próprio CDC. Por quê? Porque essas agências elas expedem decretos, regulamentos, atos que venham a defender o consumidor mais do que o próprio CDC. Já na área de serviços, acho, dizia ele, que os resultados foram mais significativos. Ou seja, serviços são quais? São aqueles que nós contratamos, né, para nos servir, como, por exemplo, você contrata alguém para fazer uma modelação na sua cozinha lá e tal. Esses serviços foram mais avançados pelo CDC. Segundo ele ainda, a maior dificuldade para que a lei atinja resultados mais satisfatórios é a falta de representação coletiva adequada. Ou seja, hoje, cada um tem que correr atrás do seu prejuízo. O que está faltando? Está faltando o pessoal se reunir em associações, em entidades, para fazer um recurso coletivo. E aonde entra isso? Entre os PROCON, entre as promotorias de consumidor, né? Para a gente correr atrás do prejuízo em matéria coletiva. Há outros estudiosos que consideram que os PROCONs são um ponto sensível, principalmente por não terem sido ainda disseminados adequadamente. Aqui é uma questão muito sensível mesmo. A necessidade de promover a completa municipalização da defesa do consumidor por meio dos PROCONs municipais, presentes hoje apenas nas capitais e em cidades de maior parte. As cidades menores também precisam dessa estrutura. E onde o órgão existe, precisa ser estruturado. Nós sabemos que os PROCONs, aqui em Macapá, por exemplo, ele é subordinado à segurança pública. E só existe PROCON no estado do Amapá, por exemplo, na capital. Não existe PROCON em Santana, não existe PROCON no Jari, não existe PROCON em nenhuma outra cidade. Então, a quem recorrer lá no interior? É isso que o meu colega procurador, ele alega, ele coloca em xeque em relação ao que tivesse um órgão do PROCON, pelo menos. Voltando aqui ao professor José Geraldo Filomeno, também defende que ainda resta muito a ser feito, sobretudo no que não governamentais de defesa do consumidor. Algumas empresas ainda acham mais econômico ir a juízo contestar as pretensões dos consumidores, embora legítimas. A empresa demandada, ela prefere ir para a justiça do que atender o anseio do consumidor. O que se espera é um aprimoramento cada vez maior dos canais de entendimento dos consumidores, evitando, assim, a verdadeira montanha de pleitos judiciais hoje existentes no país. Infelizmente, a gente sabe disso, eu trabalho nessa área,
tem algumas empresas ainda recalcitrantes. Ela não quer atender o código. Então ela fala assim: judicializa, vá para a justiça, que é o jargão popular, vá para a justiça. Por quê? Porque sabe que lá na justiça vai demorar, né? Vai ter um monte de recurso e vai ganhar tempo. As dificuldades existentes não decorrem de problemas na lei, ainda considerado uma das mais avançadas, como eu disse lá atrás, mas da postura de consumidores e fornecedores. Há consumidores que não correm atrás do seu direito, né? Ainda há no Brasil muito consumidor que prefere não se incomodar e por isso não busca a defesa de algum direito desrespeitado. A gente vê muito isso. Não vou não, larga para lá, né? Vai demorar muito. Por outro lado, há fornecedores que preferem pagar para ver. Ou seja, que mesmo conhecendo a lei, não a cumprem. Se esse comportamento mudasse, talvez não precisássemos de uma lei tão completa, onde a força da concorrência é suficiente para equilibrar as relações entre consumidor e fornecedor. Ou seja, o que falta ainda é consciência, né? É cultura. Alguns aspectos do código não foram devidamente discutidos no parlamento, o que hoje traz reflexos indesejáveis, inclusive no âmbito judiciário. Como exemplo, a constatação da existência de produto vencido em algum estabelecimento, prática que não pode ser tolerada. Se houve danos à saúde, é caso de responsabilização criminal, porque não é só o produto que está vencido, é o que ele pode ter ocorrido à saúde da pessoa. Isso é crime. Mas quando isso não ocorrer, considera mais rápida e simples a sanção administrativa via multa ao fornecedor. Ou seja, vão multar o fornecedor e pronto. Não. Lá na Promotoria do Consumidor, eu tenho feito um trabalho lá junto com o PROCON, um trabalho de parceria, né? Ombro a ombro. E quando eles autuam, por exemplo, um estabelecimento por produto vencido, eles mandam para mim cópia e eu entro com um procedimento criminal, porque é crime, né? Então a pessoa tem que saber que não é só pagar uma multazinha e se safar daquela questão. Bom, vamos ver as atualizações necessárias. Depois desses 31 anos, com tantas transformações ocorridas na sociedade brasileira, há quem entenda também que algumas atualizações na lei são necessárias. O professor Geraldo eu sempre me tomo como referência, aponta que há inúmeros códigos, só que estão do Congresso, para evidenciar os direitos básicos e também para conscientizar esse consumidor acerca da efetivação desses direitos, disponibilizando instrumentos e técnicas adequados a esse propósito. O Ministério Público, do órgão do qual eu faço parte, se destacou, não estou aqui puxando a sardinha do meu lado, não, mas realmente é verdade, entre os órgãos públicos na materialização da defesa do consumidor com a visão avançada, não retrógrada, de tutela coletiva. E aqui eu falo o que é tutela coletiva. É aquela tutela que envolve um número indeterminado de pessoas, ok? Ou que seja determinado, mas com direitos individuais. Então, o que é um direito indeterminado? Por exemplo, os clientes da SEA, da CEMIG, são clientes indeterminados, que é um número que você não consegue determinar. Ou um número de clientes determinados por via indisponível. Por exemplo, um plano de saúde, né? Que nós chamamos de direitos indisponíveis, né? Direitos individuais indisponíveis. Então, por que isso? O Ministério Público, com uma visão avançada, não retrógrada de tutela coletiva, pois adequada e eficazmente colocou em prática esses mecanismos como amplo benefício para a sociedade de consumo, a par da concorrência, quando necessária, dos órgãos judiciais. Apesar das dificuldades para o aperfeiçoamento experimentado, a defesa do consumidor
entra numa fase de enfrentamento de novos desafios por conta das tecnologias emergentes. Se, por um lado, esses 31 anos serviram para a consolidação da principiologia característica da tutela dessas relações, agora emerge, por outra, a demanda pela adaptação à chamada sociedade do hiperconsumo. O que é isso? Todo mundo corre para consumir, todo mundo quer consumir avassaladoramente. Hoje, todo mundo é um hiperconsumidor, né? E todo mundo quer gastar, todo mundo quer comprar, devido à nova característica do fluxo mercadológico da atualidade. Por isso, os fornecedores de produtos, de serviços, principalmente os fornecedores de bens, eles continuam ainda a usufruir da parte mais forte dentro dessa relação de consumo, que traz um enfraquecimento, infelizmente, da parte mais vulnerável, que somos nós, os consumidores. Diante disso, eu termino aqui a minha fala e deixo em aberto, presidente, o nosso debate para que a gente possa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, a gente tentar dirimir e falar. Eu sei que é um tema um pouco enfadonho, mas que está aí na berlinda de todos nós.